Amados, bom dia. Hoje é dia 9 de julho do ano da graça de 2025. Continuamos a considerar a parte final do Sermão do Monte e a nossa reflexão está a ter como base, como ponto de partida, os dois últimos versículos que registram que quando o Senhor Jesus terminou de ensinar, dispôs todo este ensino, as multidões e por isso todos os que estavam à volta dele se maravilharam com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E temos refletido na importância de não esquecer quem está a falar connosco. E trouxemos também à nossa reflexão três aspectos. O impacto das palavras de Jesus tem três aspectos que eu creio que faz sentido considerar. Primeiramente, o conteúdo. E ontem trouxemos aqui à nossa memória, obviamente em traços gerais, alguns aspectos do conteúdo do ensino. Único, sem igual. Um ensino que tocou e transformou o mundo, toca e transforma as nossas vidas. Mas este impacto das palavras de Jesus que estão registradas nestes versículos também tem a ver com o modo como Jesus ensinou. E de facto, o Senhor Jesus ensina de uma forma tão única, tão particular. Primeiro porque, como temos apoiado noutros textos, o reconhecimento de que ele ensinava algo ao qual obedecia, embora aqui neste texto isso não esteja presente, nós quando nos socorremos de outros textos, como por exemplo lembrávamos em João capítulo 7, o Senhor Jesus naquele encontro lá no templo lembra que a autoridade da sua palavra tinha dois aspectos. O ensino era do Pai e ele obedecia a tudo aquilo que o Pai lhe dizia. E, portanto, esse é um aspecto que dá um tom especial ao ensino de Jesus. Mas depois a forma como o Senhor Jesus ensina. Ele está a apresentar um reino, o seu reino, e ele podia o fazer num outro tom de imposição. Mas não, o Senhor Jesus deixa sempre presente um desejo de proximidade, de intimidade, de relacionamento, sempre numa perspectiva de que aquele com quem nós nos estamos a relacionar conhece-nos muito bem. Aliás, ele sabe todas as coisas. Quando no capítulo 6 o Senhor Jesus ensina sobre como cuidar dos necessitados, ele diz: o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quando ele fala sobre a oração, ele lembra que o Pai sabe tudo o que precisamos mesmo antes de lhe pedirmos. Quando ele fala sobre o jejum, ele fala também, sim, o Pai em secreto, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Quando ele fala sobre a solicitude da vida, ele lembra, o Pai cuida de nós. Se o Pai cuida das flores do campo, das aves, como não cuidará dos seus filhos? E finalmente termina todo esta exposição com um convite. Aliás, é sempre o convite, pedir e dar-vos-á. Há sempre uma intencionalidade do Senhor Jesus de convidar, de chamar, de atrair a um relacionamento com o Pai, através dele, naturalmente, para algo único. Esta é uma característica da forma como o Senhor Jesus ensina, que tem tanto para nos ensinar, porque nós precisamos de fazer o mesmo, mas por outro lado, dá-nos a ideia de quem está a falar connosco. A forma como o Senhor Jesus o faz, ele não o impõe, ele podia fazê-lo, ele não o faz. Ele está sempre a convidar e lembrando que, bom, o Pai sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas e ele poderia fazer as coisas de outra forma, mas ele deseja muito este nosso relacionamento de intimidade, de interdependência, proximidade. E por isso, este tom do ensino do Senhor Jesus não nos pode deixar indiferentes. Este é aquele que fala connosco, é aquele que nos convida para o reino, para sermos cidadãos deste reino, para usufruirmos, para construirmos, para entrarmos pela porta certa, sermos árvores que produzem muito e bom fruto e sermos
homens, mulheres, famílias, igreja, alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. E é Ele que nos convida, é Ele que nos chama para este relacionamento. Um relacionamento que naturalmente tem efeitos eternos, tem consequências eternas, muito mais do que as circunstâncias deste mundo, muito mais do que a forma a forma como nós lidamos com os problemas e as circunstâncias deste mundo. Tudo isto está lá no céu, e por isso o Senhor Jesus, no versículo 33 do capítulo 6, nos diz: buscai primeiro as coisas lá do reino, lá dos céus, e tudo o resto nos será acrescentado, porque Jesus é assim. Creio que vale a pena considerar tudo isto e considerá-lo em oração, na dependência do Pai, aceitando sempre aquilo que o Senhor Jesus nos está a dizer e expondo o nosso coração à intervenção do Santo Espírito do Senhor, para que nós possamos ser cada vez mais íntimos dele, para a bênção nossa, mas também para incremento deste reino que precisa que nós sejamos sal e luz, para que o amor de Jesus possa tocar mais vidas. Um dia muito abençoado. Continuamos a orar uns pelos outros nesta dependência do Pai em todas as coisas. Um forte abraço e, querendo o Senhor, nos encontramos por aí.